De volta com Freud Explica. Suzy, conta pra gente, você falou do início então que você teve esse período de 4 horas que realmente foi complicado e depois você teve uma sensação emocional e instintiva de luta. Isso é muito bonito, né? Na verdade isso tá bom, é bonito, mas é fundamental. Tá. É mais do que bonito. É muito mais do que bonito. É necessário mesmo. É necessário. Tá. Então, assim, rapidamente, o que aconteceu depois? Eu descobri, fiz consulta com a hematologista, com o cirurgião torácico. Eu fiz algumas cirurgias, na verdade, com biópsia. Tá. Não precisei fazer cirurgia para retirar o tumor. Não precisou. Não. Tá? Não é o protocolo. E aí, em conversa com a hematologista, a gente, enfim, fez os exames, fez a biópsia para ver direitinho qual que é a arquitetura do tumor para passar as medicações corretas. E ela falou, olha, você vai ter que passar por 6 meses de quimioterapia, era uma sessão a cada 15 dias. Esse é um processo também longo, complicado também, porque eu acho que mexe muito também com a autoestima, né, da pessoa e... eu tava num momento, meu momento foi o seguinte, eu com 20 para 21 anos eu estava na faculdade, tá, hoje graças a Deus sou formada, mas eu estava na faculdade, acho que no 2º ou 3º ano, tá. E tinha acabado de conseguir um estágio. Fazia 2 semanas eu tinha conseguido um estágio. Então, assim, eu tive que ir avisando, né? Eu tive que sair da faculdade, fui fazer algumas matérias em casa, né? Porque eu não podia ficar em contato com tanta gente assim, pela questão da imunidade, depois da quimioterapia. E eu tive que avisar o trabalho. 2 semanas depois de ser contratada, eu tive que falar, olha, descobri que eu tô com câncer. Né? Não sei o que vai... E assim, super transparente sempre. Não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou passar mal, se eu vou conseguir voltar a trabalhar. Não sei, né? Mas eles me deram uma chance. Sim. Né? Então... Foi muito rápido em questão, eu tive o diagnóstico, teve a biópsia, 1 semana depois eu estava na minha primeira sessão de quimioterapia. Tá, como é que foi a primeira? Vamos voltar para o lado emocional, que eu gosto sempre de trazer. Como é que foi a sessão de quimio? Como é que você se sentiu? Você continuou, do momento em que você teve essa sensação que você disse que na verdade é necessária, né? De luta, é necessária. Ela é preciso para você chegar à cura, né? Eu tive algumas pessoas-chave no meu tratamento, né? Quando você tem uma doença ou algum problema, é legal você conversar com outras pessoas, né? Não só buscar ajuda dos profissionais, mas buscar ajuda de pessoas que já passaram pela doença. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E eu tive uma pessoa no meu trabalho, que é o Jair, ele já também tinha passado por um problema quando ele tinha 15 anos de idade, e ele foi comigo na minha primeira quimioterapia. Tá. Com uma caixa de bombom, assim. Olha que... A minha primeira quimioterapia, eu só chorei. Falando emocionalmente... eu continuava aquela Suzy forte, mas eu tava muito fraquinha, assim, eu precisava de colo. Claro. Então era essa a minha sensação emocional, eu precisava de colo. E eu chorei do começo ao fim da quimioterapia. Então, assim... Essa questão da autoestima, vamos pensar, pra mulher, por exemplo, o cabelo cai, né? Tem essa questão que pra mulher é importante, sim. É importante, é difícil, sim. Claro. Mas então, eu não raspei o cabelo, eu sabia que meu cabelo ia cair, eu tinha cabelo, muito cabelo. Então, assim, depois mais ou menos da 2ª, 3ª quimioterapia, meu cabelo caía assim.
cada passada de mão era isso que caía. Isso deve dar uma sensação... Não foi ruim. Não foi ruim. Não foi Olha ruim. Só, gente. Não foi ruim, eu vou te falar por quê. Bom, então a minha primeira quimioterapia foi assim, foi complicada. Eu aturei até umas 3, 4 sessões por veia, depois elas secaram, né? Porque eram 4 medicações bastante agressivas, né? E depois eu coloquei o que a gente chama de portocate, que é um catéter. E aí, então assim, eu não sentia dor nem nada, porque tinha uma das medicações que ardia muito. E você efeitos colaterais, você teve esses? Tive, vômitos, sim. Tive. Né? Então assim, depois que eu saía da quimioterapia, eu tomava uma água de coco. Hoje, se eu tomar água de coco, gente, não dá. Eu sinto enjoo. Tá? Porque você lembra. Hoje eu lembro, cheiros. Isso ficou marcado. Isso fica marcado. Se eu lembro de cheiro, de algum cheiro, de alguma coisa que me faz recordar a quimioterapia, eu tenho náusea. Sim. Tá? Então, assim, eu continuei, eu fiz a quimioterapia, então assim, você tem enjoo, o cabelo cai. Logo depois que eu levantava da cadeira, né, que eu tinha terminado a quimioterapia, eu já sentia a perna fraca, né? Mas eu ficava assim, mal, uns 2 dias, 2, 3 dias. Aí eu voltava a trabalhar. Trabalho é uma terapia. Trabalho foi a minha terapia, porque assim, gente, isso é super importante o que ela tá falando. Você se sente útil, né? Você sabe que você não tá, e assim, é o que a gente falou, você saber que você tá forte, ou seja, que você tá de pé, que você pode fazer suas coisas. Você não tá numa cama, né? Você não tá debilitado, ou seja, eu não vou morrer. Você não se entregou mesmo. Eu não vou. Eu vou estar pronta porque der e vier. Sim, porque no dia a dia você estava pronta, fazendo as coisas e... né? Sim, eu estava fazendo as minhas coisas normal. Sabe, eu estava trabalhando, minhas amigas vinham em casa. Claro, que quando eu estava com a imunidade baixa, às vezes eu colocava uma máscara, uma coisa assim, né? Mas quer dizer, eu não deixei de fazer uma série de atividades. Isso é muito importante. Porque eu vi pessoas que se deixaram abater por questões emocionais e foram parar na UTI, infelizmente faleceram. Isso realmente, gente, é real mesmo, não tem como se discutir o lado emocional, né? Realmente você vê que quando a pessoa fala, eu vou vencer, gente, é sério, provavelmente ela vai vencer, né? Porque Isso não. Vem essa força interior, né? E assim, o poder que a gente tem realmente emocionalmente de cura é algo além do que as pessoas imaginam, né? As minhas consultas de nutrologia anticâncer geralmente demoram 2 horas, eu uso o laptop para mostrar as imagens, e quando a pessoa quer viver, a pessoa se interessa, que eu dou informações muito relevantes para a pessoa, tudo comprovado cientificamente. Eu até apresentei em Washington, no último congresso do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, eu fiz uma apresentação de 7 casos que o câncer reverteu. Desses 7 casos, aqui está a apresentação de Washington. Isso através da alimentação. Então, os 7 casos fizeram alimentação, 2 fizeram tratamento oncológico associado, mas 5 deles não fizeram mais quimioterapia, porque estava sem indicação, porque já tinha feito, porque, enfim, fortuitamente, por acaso, 5 deles não tiveram tratamento oncológico e mesmo assim houve regressão. Houve regressão. Então, os PhD lá de Washington falavam, você é um médico mágico. Eu não sou mágico, eu uso as pesquisas que vocês fazem. Na clínica, eu sou médico clínico, né? Mas realmente eu percebo que quando a pessoa está interessada em viver, está interessada em lutar, cada palavra que eu falo a pessoa absorve, a pessoa incorpora, né? Então, quando a pessoa é emocionalmente ativa, eu sei que vai fazer a nutrição anticâncer direitinho. Você já sente essa questão do emocional também? A assim, pessoa que quer lutar e eu mando voltar para o médico para eu ver se está fazendo direitinho, né? Depois de 1 ano que está sem câncer nenhum, aí eu mudo a nutrição, passo a nutrição preventiva. Quer dizer, na verdade eu mantenho a mesma nutrição, mas eu acrescento alguns produtos.
Então, o que é a nutrição reversiva? O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos catalogou em experiências laboratoriais 440 substâncias, 440, que destroem células cancerosas que estão nos alimentos. Então eu uso os alimentos... Olha que bacana, substâncias que destroem as células cancerosas. Impede o crescimento de tumores e provoca a regressão de tumores em laboratório e em animais. Então eu uso esses alimentos. Um simples alho tem tantas substâncias que detêm o crescimento de tumores de vários tipos, mas eu uso todos os alimentos anti-câncer. Mas uma nutrição, uma alimentação nutritiva, não pode deixar o indivíduo fraco e anêmico também. Então os cereais integrais, arroz, milho, aveia, integral, o feijão, as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, todos os legumes e verduras, de preferência crus, o que tem que cozinhar, cozinha mais pouco. Eu uso o tofu, que tem efeito anti-câncer. O tofu tem isoflavonas, saponinas, isotiocianato, selênio, vitamina E. O tofu é o queijo de soja. A nossa comida patrícia, né, judaica, somos os três aqui, todos patrícios, tem alguma delas que é... Tem um alimento que vai fazer a paz entre árabes e judeus. Olha só, opa, gente, vamos ouvir essa... Árabes e judeus adoram o hummus. É verdade. O hummus é o grão de bico, o grão de bico tem efeito anticâncer, temperado, os temperos têm substâncias anticâncer, alho, cebola, salsinha, cebolinha, cúrcuma tem efeito anticâncer. Cúrcuma você põe na água que cozinha o arroz. É um pozinho amarelo que vem do açafrão. Teve um médico aí, Rafailov, que está citado no meu livro, e está aqui nessa revista, Nutrition Cancer. O médico deu um preparado de cúrcuma para um paciente com câncer de próstata. Depois de 9 meses fez biópsia, só deu hiperplasia. Depois de 19 meses fez biópsia, deu próstata normal. Isso com um produto, com um alimento. Eu uso toda uma gama de alimentos anti-câncer. Gente, que interessante isso, né? Como a alimentação é importante. Agora, eu não uso em quem tem câncer proteína animal. Porque a proteína animal, carne, frango, peixe, ele aumenta o IGF-1 produzido no fígado. E o IGF-1 está relacionado com a progressão do câncer. Depois que está em remissão total, está curado, está sem nada, aí eu acrescento um peixe, um frango, um ovo, mas não dou mais leite, queijo e manteiga. Que leite, queijo e manteiga está relacionado com a progressão. Existem muitas evidências. Agora, essa alimentação anticâncer tem um defeito muito grave, não tem vitamina B12. A B12 vem dos alimentos animais, frango, peixe, carne, ovo, leite e queijo. Eu passo um período sem esses alimentos. Então eu descobri que o trigo, quando está germinando, tem muita B12. Eu fiz 5 determinações laboratoriais no Centro Tecnológico de Alimentos, CETAL, de vitamina B12 no trigo germinado, tem muito. Uma colherinha de chá já tem 5 microgramas, que é o que você precisa por dia. Então eu dou trigo germinado, lentilha germinada, associo trigo com lentilha para ter proteínas completas. Quando você associa um cereal com uma leguminosa, arroz integral com feijão, milho com ervilha, você tem todos os aminoácidos para a síntese das proteínas. Bom, então trigo e lentilha germinada. E linhaça germinada também. Tem uma pesquisa recente da revista Nutrition Cancer que a linhaça germinada destruiu células de câncer de mama. Olha só. Agora, como germina? Pega um copo com água, põe trigo e trigo no copo, lentilha no outro. No dia seguinte, deixa na água 24 horas. No dia seguinte, você tira aquela água. Aí você pega uma caixinha, põe um papel filtro, aqueles papel de coar café, espalha o trigo sobre o papel filtro, fecha a caixinha, mais um dia ele está germinando, ele está brotando. Que interessante, gente. Então, quando o trigo está germinando, aqui eu vou mostrar o trigo germinado, aparece um brotinho, já começa a comer. Então, o paciente com câncer, ele come, o livro é seu. Obrigada, muito obrigada, eu agradeço. Obrigada. O paciente com câncer, ele come o... Pode deixar lá em cima. Ele come o trigo, a lentilha e a linhaça germinados no café da manhã, no almoço, no jantar. Como fonte de B12. E eu doso a B12 mensalmente, a B12 dá muito alta quando come os germinados. Se a B12 está baixa, eu falo, você não está comendo germinado. Se a vitamina D dá baixa, eu falo, você não está tomando sol, eu já sei. Mas então tem funcionado. É um tratamento coadjuvante para os pacientes oncológicos, com o objetivo de corroborar para a reversão do câncer, para a remissão total do câncer, e corroborar para não haver recidivas futuras. Claro.
Bom que todo mundo saiba. Agora, exatamente. A alimentação preventiva, ela inclui os cereais integrais, a culinária com farinha de trigo integral, os feijões, legumes, verduras, frutas, e peixe ou frango. A carne, infelizmente, se relaciona com o câncer de intestino grosso, convincentemente. A carne preservada, aquela preservada com nitrito, presunto, salsicha, hambúrguer, peito de peru, o nitrito é o conservante. Ela se relaciona muito com câncer de intestino grosso. O nitrito é uma substância bactericida que as verduras produzem, por isso que elas não têm bactérias, elas não estragam fácil, né? Agora, o nitrito das verduras se transforma em óxido nítrico, que tem função anticâncer. O nitrito que é acrescentado na carne combina-se com as aminas do cozimento, forma nitrosaminas que são cancerígenas. E a carne cozida em altas temperaturas, grelhada, churrasco, é muito calor na gordura que produz substâncias cancerígenas. São as aminas e os hidrocarbonatos. Então, o Fundo Mundial recomenda 3/4 do prato vegetariano. Arroz integral, milho, feijão, legumes, verduras. E 1/4, um peixe, um frango. E a carne com técnicas brandas de cozimento, mas a carne menos frequentemente. Sua alimentação está balanceada aí, tá tudo mais ou menos o que o Dr. Sidney Eu acho que o livro vai me ajudar mais. Fala então, a partir desse processo do que está falando, então, porque você foi trabalhar, quer dizer, se sentiu ativa e isso foi muito essencial. Sim, né? Isso é essencial porque foi o que eu expliquei, você se sente útil, você não deixa de fazer as suas atividades. Então, assim, você sabe que você continua uma pessoa normal, tá? Então, assim, claro que foram 12 sessões de quimioterapia. E aí, como eu te expliquei, eu tive algumas pessoas-chave, eu tive esse colega, eu tive uma menina também, a Gabriela, que também passou pela doença, e ela já estava curada quando eu a conheci, com cabelo lindo. E essas pessoas são essenciais também, eu acho que são pessoas que você provavelmente vai se lembrar para o resto da vida. Sim, né? sim. Quer dizer, fazem parte desse processo todo, né? E aí, enfim, eu tive 12 sessões de quimioterapia, vou te falar que sim, eu pensei em algumas vezes, puxa, não vai dar certo, mesmo porque teve uma época que eu tive que ficar internada, porque eu tive, enfim, uma coisa que se chama pleurite, era uma inflamaçãozinha na membrana do pulmão, né? Então, assim, você acaba não sabendo muito o que vai acontecer no dia seguinte, né? Mas então, eu tentava aproveitar ao máximo aquilo que eu conseguia. Então, assim, tinha vezes que sim, eu chorava, não estava legal, eu queria colo, eu achava que não ia dar certo, mas a maioria do tempo, ou seja, o pensamento maior era, estou uma gripe, é isso. Porque eu pensava assim, estou uma gripe, é passageiro e vai passar, eu vou ficar bem, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem, eu estou trabalhando, eu estou vendo meus amigos, eu fazia as matérias online da época que eu estava na faculdade. Então, você sabe que o cérebro, ele tem um processo fantástico realmente de acreditar em informações, né, que são passadas, né? A gente usa isso muito em psicanálise, no sentido de modificar informações pessimistas ou de pessoas que estão muito mal emocionalmente. Então você modifica essas informações e isso realmente faz uma diferença absurda. Faz. Agora, assim, é importante falar que depois que eu fiz a quimioterapia, a gente, enfim, tem um exame que chama PET scan. É um exame que na época eu tive que pagar. Hoje, pessoal, ele tá no rol de cobertura dos convênios e pelo SUS. Então, que bom, que é um exame importante, eu tive que fazer 2 vezes. E aí eu descobri que só com a quimioterapia eu não me curei com a quimioterapia. Tá? Não me curei com a quimioterapia, aí eu falei, e agora? Né? E aí depois eu vim com a radioterapia, mais um mês, 30 dias seguidos. Radiação forte, os efeitos colaterais são menores, mas mesmo assim existem alguns. Claro. Tá? E 3 meses depois veio a cura. Tá? Como é que foi receber
a notícia da cura. Você curou, né? Eu chorei. Só que dessa vez eu chorei. Dessa vez de emoção, né? Porque lembra que lá, quando eu tava lá vendo o exame, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Dessa vez eu falei, eu tô viva de novo, vou continuar assim, tá? A única coisa que perpetuou um pouco foi que eu fiquei com isto aqui de cabelo, né? E depois eu tive que cortar Joãozinho. Então, assim, meninas, usa peruca. Depois, com um comprimento muito curtinho, vocês conseguem colocar aplique. Hoje em dia tem tantas tanta coisas, técnica. Né? Tem. Então, assim, isso foi o que depois que eu achei que não fosse me atingir e me atingiu. Tá? Essa parte de estética mesmo. De estética. Tá. E então, assim, para vocês saberem que se existe algum problema, tá? Doença ou não doença, quer se desesperar? Se desespera, chora, mas saiba que existe uma solução. Procura ajuda profissional, procura ajuda de parentes, de amigos, e que no meu caso, o emocional pode ser que tenha trazido a doença, mas o emocional também trouxe a cura. Tá, isso é muito importante que você está falando, quer dizer... Então, assim, eu acho que você estar bem e você saber que mesmo com câncer você tem cura, hoje tem tratamento, então, assim, não se desespere. Para quem estiver passando por esse problema agora, né, quiser entrar em contato com você, você pode deixar o e-mail? Eu vou deixar os meus contatos, eu tenho um Twitter, vocês me procuram como Suzy Buenavida, Suzy com ZY, Buenavida tudo junto. O seu nome está passando. Ok, tá. E tem também o e-mail que é suzyljub@gmail.com. É bacana isso, quer dizer... Por favor, me escrevam, que eu puder ajudar. Exatamente, né? Obrigada, Suzy. Obrigada, que agradeço. Obrigada, agradeço o doutor também pelo livro. Sim, e vai fazer o bolo pra gente. Vou fazer um bolo de chocolate. De chocolate. Doutor Sidney, últimas considerações para quem está nos assistindo? Esse trigo germinado, ele tem muitas substâncias contra o câncer, que estão já catalogadas, que estão potencializadas pela germinação e não foram desnaturadas pelo cozimento, né? Mas tem que comer logo. Eu tenho um paciente que é um engenheiro agrônomo, ele diz assim, doutor, não vai me ensinar a germinar trigo, porque eu sou engenheiro agrônomo. Começou a brotar, o senhor já come em 2 dias, senão ele estraga, né? Tá. Bem, o que eu não pude falar aqui, está tudo no livro, Superalimentos, encontrado na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura. Eu agradeço muito a Sidney, você. Quem realmente quer, quem realmente deseja, consegue a cura? O médico não garante a cura, isso é antiético. O médico faz o máximo dentro de suas possibilidades para corroborar, para... Mas as probabilidades são maiores. Olha, eu tenho um paciente, vou finalizar com ele, ele é até vizinho meu, com 50 anos, ele descobriu que tinha um câncer metastático na parótida, carcinoma indiferenciado, na época não era sensível a químio, não se fazia químio para carcinoma indiferenciado, foi programado à rádio, ele fez uma e não quis fazer mais. Ele tinha 50 anos, hoje ele tem 79. Nossa, que legal. Ele faz ciclismo, anda perto da natureza, gosta de tocar violão, é uma pessoa maravilhosa e o câncer não voltou. Fez só uma biópsia. Que bacana. Obrigada, viu? Eu não estou dizendo para não fazer tratamento oncológico, eu estou dizendo para fazer o tratamento oncológico quando indicado, junto com a nutrição anticâncer, porque está demonstrado que a nutrição anticâncer diminui os efeitos tóxicos da quimioterapia e potencializa a quimioterapia. Então, gente, vamos... O livro é para oncologistas e pacientes. E para a população em geral, porque tem a parte preventiva e a parte reversiva. Mas sempre tem que ter o segmento de um profissional. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutor Suzy, obrigada de novo. Muito obrigado ao telespectador também. Gente, adorei o programa de hoje. Até quinta-feira. Um beijo. Fiquem com Deus.